Nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros de Irati hoje com o Major Jorge, a Capitã Carla Spack, para falar um pouquinho sobre os perigos envolvendo a BR-476, que recentemente, né, houve acidentes gravíssimos, mas que não é um problema de agora, né? O Major nos explicava até um tempo atrás que é um problema já recorrente de vários anos. Major, como está a situação dessa rodovia hoje em dia, né, atualmente? Então, nós temos um pavimento bastante ultrapassado, vamos dizer assim, né, na questão de qualidade e de segurança. É uma região que nós temos muitos buracos, vários defeitos na pista, e que, né, é uma das causas possíveis de tantos acidentes, né, atrelado a essas falhas no pavimento, nós temos nessa área um fluxo intenso, né? Nós temos muito movimento de cargas, né, de caminhão, nós temos um fluxo intenso de máquinas agrícolas, nós temos o usuário de carro pequeno, né, que os utilitários, os automóveis, né, de uma maneira geral, que circulam em grande quantidade, ônibus, né? Então todo tipo de meios, né, que trafegam aí na rodovia. Né, nós temos a famosa imprudência, né? Então, nós temos os problemas no pavimento, mas as pessoas não reduzem a velocidade. Então, o que gera os acidentes? Uma parte, né, as condições da pista. Outra, o uso que o usuário, né, que essa pessoa, que esse motorista está fazendo da pista. Então, ao invés de haver uma redução da velocidade para o tráfego, as pessoas continuam, né, com velocidades incompatíveis com a via, e isso, né, o fator humano mais as condições da pista tem, né, possivelmente gerado essa quantidade de acidentes. Os acidentes são normais em todas as vias, né, dentro de cidade, fora de cidade, rodovia. Então, está muito comum os acidentes por conta do alto tráfego que nós temos. Então, independente de tem pedágio, não tem pedágio, né, os acidentes são comuns. Porém, o que nós observamos na 476 em específico? Acidentes com muita energia, né? E aí nós temos danos muito relevantes, principalmente com óbitos já no local do incidente. De relevante na 476, nós tivemos no final do ano passado um acidente com uma ambulância do SAMU, né, nesse trecho São Mateus do Sul, sentido União da Vitória. Ali nós tivemos 4 óbitos no local, né, infelizmente ali socorristas, né, que estavam ali prestando um atendimento, um transporte de uma vítima que também faleceu, essa vítima que era de um caso clínico. E agora, mais recente essa semana, né, um pouquinho mais perto lá de União da Vitória, nós tivemos também mais um incidente, né, ou um acidente de graves proporções, com 4 óbitos no local, mais um óbito posterior ali já no hospital. 9 vítimas no total, sendo que 5 óbitos de uma ocorrência. Então isso choca a comunidade, né, é alarmante, né, essas situações. Talvez guerras não produzam tanto número de mortos, e nós estamos com essa guerra urbana, né, no nosso quintal. Então a 476 é uma via importante, e a gente tem registrado e estamos solidários, né, com a comunidade, embora temos um papel ali efetivo no atendimento, mas nós não temos muitos mecanismos para evitar os acidentes, apenas nos prepararmos para fazer o melhor atendimento e minimizar os danos desses acidentes. Capitã Carla, qual que é a área que o Corpo de Bombeiros, né, que cobre, né, das rodovias? Então, na verdade, na região onde pega a 476 e também depois posterior, quando ela já está na 153, já no sentido de General Carneiro, vai desde General Carneiro até a divisa com a Lapa, que é São Mateus do Sul. Então, todo esse trecho é atendido pelo Corpo de Bombeiros, parte dela do Corpo de Bombeiros de São Mateus do Sul, parte do Corpo de Bombeiros de União da Vitória. E há muitas ocorrências, assim, a gente até falava sobre números, mas há muitas ocorrências sendo relatadas para vocês nos últimos dias? Como o Major explicou, né, devido ao fluxo intenso que essa rodovia tem, então pequenos acidentes quase que todo dia acontece.
Os que chamam a atenção realmente são os que produzem um impacto maior, que tem o dano à vida. Então, nós temos um controle de todas essas ocorrências que o bombeiro é acionado, né? Então, muitas vezes acaba acontecendo aquele pequeno acidente que o pessoal não aciona o corpo de bombeiros por não ter vítima, então esses acabam fugindo ainda do nosso escopo. Mas os nossos atendimentos são todos registrados e a gente tem o controle deles. Major, quais são os números desses acidentes, né? A gente falava sobre isso, se você puder falar um pouquinho. Nesse trecho da 476, entre o limite da Lapa até a União da Vitória, nós tivemos em 2023 152 intervenções do Corpo de Bombeiros só em acidentes de trânsito, né, que são essa caracterização, né, fora outras ocorrências de menor relevância também na pista. No ano de 2024 foram 127 ocorrências. E esse ano, nos primeiros meses, já atendemos 32 ocorrências relacionadas a incidentes com trânsito, né, envolvendo aí essas ocorrências graves, né, são 32 nesse ano. E qual que é a preocupação disso, Capitã Carla, né? O que preocupa mais nessa situação toda, desse volume de acidentes? Geralmente, o que nos preocupa é a questão do dano à vida, né? São acidentes graves aí, às vezes ceifando famílias, né? E justamente por conta da infraestrutura versus a imprudência também de alguns motoristas com excesso de velocidade. E qual que é a sugestão, Major, para toda a população, para quem tá assistindo, né, e para quem faz o uso quase que diário dessa BR? Até antes de responder, eu vou pedir uma licença para você para citar um problema para nós, o Corpo de Bombeiros. Então, nós temos, quando a 153, um pouquinho mais adiante, lá na área de General Carneiro, é uma área um pouco distante do quartel de bombeiros de União da Vitória, então o problema do Corpo de Bombeiros é a gente estar um pouco distante dessas áreas, né? Então ocorrências graves, nós temos um tempo para chegar no local, muitas vezes nós temos também uma dificuldade de sinal, o telefone mesmo, né, para que as pessoas consigam comunicar o acidente, então isso causa às vezes um atraso para um atendimento de melhor qualidade, e grande parte dos acidentes muito graves, eles têm ocorrido num trecho do limite de São Mateus do Sul com Paulo Frontin e Paula Freitas. Então, é o meio de área, né? Ele está distante de São Mateus e distante de União da Vitória. Aí nós temos um trevo também aqui da nossa 153, né, a Transbrasiliana, quando ela chega na 476, na região de Paulo Frontin, ela tem um trevo ali que é bastante complicado, aquele acesso também, né? Um trevo até esquisito, porque nós temos uma parada de veículos em cima da pista. Então, assim, o que preocupa, né? A distância e essas questões de infraestrutura que elas podem ser trabalhadas, né? Nós temos que ter todo um apoio político nesse momento para que essas situações elas saiam do papel. A gente sabe que existe uma boa vontade do governo do estado para fazer as obras, mas é uma rodovia federal e a gente sabe, né, que o tamanho que é o Brasil e a dificuldade que é de fazer essas intervenções pontuais. Mas na 476 e na 153 é primordial que se dê prioridade, né, para esse conserto de pavimento. E aí o que a comunidade pode fazer? Andar mais devagar, sair com tempo, né? Não precisa numa via que está ruim você andar 100 por hora como a gente... E o pior, a gente vê velocidades acima de 100, 120 km numa pista que o pavimento está muito ruim. Então a prudência de quem usa a via, né? Sair com tempo, dirigir com atenção, né? Uma questão muito interessante, né? Celular, né? As pessoas hoje em dia elas não conseguem muitas vezes dirigir um tempo sem estar pegando no celular para ver uma mensagem, e é muito comum nessa região, nós temos assim os pontos onde dá sinal, naquele ponto começa a chegar muitas vezes a mensagem, e o condutor, né, normalmente ele vai pegar o celular para fazer essa observação. Um segundo de desatenção, às vezes é o tempo de você bater num buraco, cair num buraco, sair da pista, você fazer uma colisão com outro veículo, você provocar um acidente, que isso acontece também. Então, nós temos toda uma preocupação. E atrelado a isso, uma coisa que
causa também um pouquinho de problema para o Corpo de Bombeiros é que na área de São Mateus do Sul nós tivemos ali o posto da Polícia Rodoviária não funciona mais, a Rodoviária Federal. Então isso deixou uma lacuna de fiscalização também na rodovia e aí dificulta um pouquinho também tanto o apoio para o Corpo de Bombeiros quanto muitas vezes essas atividades de fiscalização na via. Então uma via com pavimento ruim, o condutor que gosta de pisar, né, que gosta de andar, e nós temos uma dificuldade de fiscalização também. Então, é o clima certo, né? Tem todos os elementos para que ocorrências graves aconteçam, e elas têm acontecido, ceifado muitas vidas aí da nossa região. Capitã, qual que é, né, uma dica aí para esse pessoal que está usando a rodovia meio direto, né, para também a gente, né, finalizar, algumas dicas, alguns toques, assim, né, digamos assim, para que esse pessoal possa realmente se cuidar melhor? A gente sempre tem uma frase que eu falo que eu aprendi esse ano, que o óbvio às vezes tem que ser dito, né? Então a gente sempre reitera a questão da velocidade, como o Major falou, a antecedência de sair, de se programar para essas viagens. Quando estiverem com crianças no carro, o uso da cadeirinha, o uso do cinto na cadeirinha, que muitas vezes o pai tá ali, né? Ah, mas o bebê tá reclamando, a criança tá reclamando, a gente solta o cinto. Então, assim, a gente reitera essas questões de segurança. Aos passageiros, às vezes, que utilizam o transporte coletivo, também tem o cinto de segurança, fazer o uso, porque muitas vezes essas pequenas coisas acabam salvando vidas. Então, sempre esses pequenos cuidados que a gente sempre fala, que sempre é reiterado em todas as campanhas de trânsito, a gente reitera novamente, né? A tua vida faz a diferença para as pessoas. Então, sempre ter esse cuidado em relação a quem está utilizando e, principalmente, em especial, também essa questão do cinto de segurança com as crianças. No tráfego atual, né, como a rodovia está, o que a gente observa, né, porque nós também rodamos bastante na rodovia, como a maioria das deformidades na pista, ele é para o lado externo da pista, né, mais perto da linha do acostamento, os veículos eles tendem a jogar para dentro da pista, né? Então o motorista, para sair do buraco, ele tem jogado para a pista contrária, mais ao centro da pista. Como a pista é estreita, muitas vezes não tem espaço mais, né? Então, por isso que tem dado muitas vezes colisões frontais e as rodadas de pista também, né? Que o motorista tenta tirar a roda e bate no outro veículo. Então, são as colisões frontais ou laterais, são as ocorrências que estão vitimando mais pessoas. Então, a gente sempre pede também esse comportamento, né? Observe nas ultrapassagens, porque é muito provável ou possível, né, que se você não estiver olhando bem a pista, o condutor que está na frente muitas vezes vai tirar para dentro e vai te deixar sem espaço, né? Então você tem que observar bem também onde vai fazer as ultrapassagens. É possível fazer, né, mas com segurança, com velocidade adequada, que vai dar tudo certo. E nas viagens nós vamos reduzir muito, né, o impacto momentâneo até que as obras de revitalização da 476 saiam. Sobre um tema importante que vem assolando todos nós já há muito tempo. Nós temos vindo aí vivendo de remendos e a situação cada vez pior. Inclusive, São Mateus do Sul, né, não posso deixar de manifestar a dor que foi para São Mateus do Sul, eu digo para uma cidade inteira, onde uma equipe toda do SAMU, de saúde, perdeu a vida nessa BR. Isso é incalculável, né, para qualquer família que passa por uma situação dessa. E aqui nós temos que fazer um velório coletivo com todo esse sofrimento, com toda essa dor das famílias, dos colegas de trabalho. Então, foi cruel. Eu acho que São Mateus do Sul, né, como município, viveu essa dor na alma, dessa tristeza ocasionada, né, por uma BR que não dá mais condição de trânsito, né, de que as pessoas possam ir e vir em segurança. Eu vejo que nós temos inúmeras questões aí a ser tratadas e discutidas. Sempre o deputado Ucim tem estado no posicionamento, que tem o posicionamento de passar, né, de repassar ali a rodovia, né, para o Estado, para que o Estado possa assumir e fazer uma obra que seria uma transferência, né, da BR para o Estado.
Sei que o governo federal tem uma posição sobre isso, mas sei que também já tem algumas experiências que foram possíveis, aí, como a BR-316 do Pará, que aconteceu em 2016, BR-163 em 2023 no Mato Grosso, que foi a mais recente aí que houve essa transferência. Mas eu acho que cada órgão tem a sua responsabilidade e deve assumir e cumprir com suas atribuições. Acredito também na importância de parcerias de governo federal e de Estado, porque aqui nós vamos muito além de discussões partidárias, de interesses pessoais, e acredito que tudo isso aqui deve ser rompido em prol de um bem maior, que é a vida das pessoas. Nós estamos falando de vida, de vidas que estão todo dia, quase praticamente, sendo perdidas na BR. Também tem toda a questão, como foi falada, a questão econômica dos nossos comércios que estão sendo atingidos, quem pode estar mudando o trecho, não está passando por aqui, porque realmente não dá condições de acesso.